Nós vamos estudar sobre a lição de domingo, fala sobre a família que sobreviveu ao dilúvio. É interessante que essa lição ficou, na verdade, sem comentar, ou comentou muito de relance, uma passagem importantíssima nesse texto, que é Gênesis capítulo 6, onde diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e quiseram tomar para si as mulheres que mais lhe agradaram, entraram a elas e elas conceberam e tiveram filhos, e esses filhos eram os gigantes, eram os valentes da antiguidade. Há algumas interpretações sobre isso. Existe uma interpretação que é defendida de Agostinho para cá e foi adotada principalmente na maioria das igrejas evangélicas, principalmente linha dispensacionalista, que diz que os filhos de Deus dessa passagem, Gênesis 6, são os filhos de Sete e os filhos dos homens, as filhas de Caim. Mas é interessante que a igreja dos primórdios, até o século IV, não era dessa opinião, não. A opinião era que os filhos de Deus ali, que em hebraico é os Belai Elohim, é a mesma palavra que está ali em Jó capítulo 1, quando diz que os filhos de Deus vieram à presença de Deus e Satanás no meio deles. Nas duas passagens, tanto em Jó capítulo 1 quanto no Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus se referem a anjos. Geralmente quem é contrário a essa opinião argumenta a passagem lá de Mateus capítulo 22, quando Jesus é questionado sobre a ressurreição pelos saduceus, e diz que nos céus serão como anjos, não casam nem se dão em casamento. Ora, aquela passagem ali, Jesus explica muito bem onde que aconteceria isso, no céu. No céu. Mas aqui na terra foi diferente. Os anjos, em várias passagens da Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, mostra que os anjos têm poder de se materializarem. A gente vê os anjos comendo churrasco com Abraão, a gente vê os anjos tomando refeição com Ló, sendo desejados pelos habitantes de Sodoma, a ponto de querer, manter relações com aqueles varões que na verdade eram anjos. Os anjos pregando, como em Juízes capítulo 1, uma comunidade de Israel lá. Então, se eles podem fazer tudo isso, também fica claro que podem se materializar, relacionar com humanos. Agora, é claro que ao fazerem isso, eles quebraram o preceito divino. No Epístola de Judas e no livro de na Epístola de 2 Pedro, diz que eles deixaram sua habitação. E por isso foram punidos. Eles deixaram sua dimensão, deixaram seu estado. E Judas diz que correram após outra carne. A Epístola de Judas e 1º e 2 Pedro, menções do apóstolo Paulo em algumas epístolas, fazem menções sobre um livro que é chamado de apócrifo do Antigo Testamento, que é o livro de Enoque. E Judas chega a descrever trechos inteiros do livro de Enoque. Eu não estou dizendo que o livro todo é inspirado, mas pelo menos parte dele contém verdades divinas. Isso fica claro, pois ele é citado por esses apóstolos. Paulo cita o termo terceiro céu, que vem dos livros apócrifos também. Ele cita que em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a questão do véu das mulheres, diz que elas deveriam estar sob sujeição por causa dos anjos. Então, para mim, não há dúvida, de que realmente o que aconteceu ali foi uma hibridização. Foi uma raça híbrida que surgiu dali. Os anjos pecaram grandemente contra Deus. O livro de Enoque diz que foram 200 que desceram sobre o Monte Hermon e fizeram um pacto.
dizendo, olha, se a gente tomar essa decisão, não tem mais volta. E eles fizeram um pacto em volta do monte e desceram. E qual que... eu vejo o seguinte, essa tentativa deles maligna pode ter sido uma tentativa de imitar a encarnação futura de Cristo, a profecia de Gênesis 3:15, a semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou até mesmo tentar impedir, porque se a raça humana estivesse toda contaminada, como que surgiria a semente da mulher? O Messias, direto de Deus. Por que será que Jesus se refere a ele sempre como filho do homem? Expressão que vem desde o livro de Daniel, no capítulo 7. Falando em Daniel no capítulo 2, versículo 43, fala que nos últimos tempos surgiriam reinos que seriam mistura de barro com ferro, tentariam misturar com a semente humana, diz exatamente assim. Talvez se referindo a avanços da genética que existe hoje, da ciência. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele disse que haveria uma época em que também haveria... O que houve nos dias antediluvianos? Uma explosão da ciência na época, descobrindo o uso do ferro, do cobre, fazendo equipamento agrícola, armas, da música, de criação de gado, da agricultura. Houve uma explosão tecnológica naquela época. Mas infelizmente para o mal. E nós estamos vendo muita coisa boa surgir hoje com a ciência, mas infelizmente também coisas ruins. O que foi o conceito da eugenia, criado nos Estados Unidos no início do século XX, que depois foi apropriado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas? Aquela tentativa de achar a raça pura, de fazer experimento com humanos, com judeus. Coisa maligna, horrível. Jesus disse que nos últimos dias, assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. Eu acho que essa passagem, ela é muito importante, não poderia ficar de fora dessa lição. O que aconteceu foi que, diante daquela geração corrompida, se ergue Enoque, um justo, o primeiro profeta. Depois ele é tomado, ele é arrebatado vivo. Surge então, séculos depois, Noé. E ele e sua família apenas que entram na arca. Deus chega e fala as medidas exatas da arca. Em todas as culturas dos povos da terra há referência a um dilúvio. Os babilônios têm até uma inscrição em argila de também um personagem que construiu uma arca também. Agora, por que será que Deus se irou tanto que queria destruir a raça humana? Foi apenas porque duas raças se misturaram? Ora, em outras épocas da história houve misturas de raças também. Houve misturas de povo de Deus com quem não era povo de Deus, nem por isso Deus quis destruir o mundo. O que houve ali foi muito mais sério. E a ira dele foi tanto que ele queria destruir até os animais. Talvez por isso venha o conceito de, séculos depois, lá com Moisés, dá o conceito de animais impuros e animais puros. O livro de Enoque diz que os anjos fizeram experimento até com animais. Foi algo terrível. Por que depois aparecem gigantes depois do dilúvio? É um mistério. Né? É um mistério por que aparece, como que aparece depois. Porque se a gente entrar para o conceito que eles escaparam do dilúvio, alguém vai dizer, mas na Bíblia não diz que morreu toda a alma vivente? Se a gente dizer que houve outras excursões de anjo, não sei. Eu sinceramente não sei. Só sei que aparecem depois os filhos de Anak, né? Homens que mediam 3, 4, até quase 5 metros de comprimento, e que são depois destruídos pelos valentes de Davi. E aí quando morre o último dos gigantes, a Bíblia diz que Satanás se levantou contra o povo de Israel. Foi quando Davi fez um censo impensado e foi punido.
Noé constrói a arca. Pregou 120 anos. Alguém pode dizer que ele foi um péssimo pregador. Eu digo que ele foi excelente, porque ele conseguiu salvar toda a sua família. Não deve ter sido fácil para as noras, para os filhos, pela própria mulher, ouvir vizinhos ou parentes dizer que esse homem está louco, nunca vai haver dilúvio. Mas eles confiaram. Existe uma outra polêmica envolvendo ainda os antediluvianos. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a versículo 20, diz que Jesus, foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais outrora foram rebeldes no tempo de Noé. Então, existem alguns conceitos também sobre isso aí. Existe uma linha de pensamento que diz que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e pregou, aos anjos caídos e aos antediluvianos. Existe outro conceito que diz que ali o pregar é anunciar. Ele anunciou sua vitória. Agora, eu não acredito que houve uma bravata da parte de Jesus descer só para chegar e eu venci e gritar. Ou como eu vi pregações de cunho pentecostal, muitas das vezes nas igrejas, na década de 80, 90, de pessoas que faziam até apresentações quase que teatrais no púlpito, durante suas pregações, falando que Jesus teve uma briga com o diabo e tomou as chaves, ele me dá as chaves, não dou as chaves. Isso é uma coisa absurda, isso não existe. Segundo Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Jesus tomou a autoridade daquele que tinha poder da morte, a saber o diabo, pela sua morte. Foi pela morte de Jesus que ele obteve isso. Não houve nenhuma disputa, Jesus não precisa disputar com ninguém, ele é Deus. Na segunda vinda, ele vai com a sopro da sua boca destruir o anticristo. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, não vai ser nem pelas mãos dele, vai ser um anjo, vai dar uma ordem para um anjo e vai lançar. O poder de Deus é muito maior do que o que se pensa. Então, eu acredito que o Espírito de Cristo estava inspirando Noé e ele pregando aos seus próprios contemporâneos. Ali era o Espírito de Cristo pregando aos antediluvianos, mas eles não quiseram ouvir. Não acreditam em segunda chance depois da morte. É ordenado aos homens morrer uma única vez, vindo depois disso o juiz. Está muito claro em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Que Deus nos ajude. Os tempos são difíceis, são terríveis, dias muito críticos ainda virão, porque Jesus compara os últimos dias como os dias de Sodoma e os dias de Noé. Que o Senhor nos guarde, para que possamos estar na sua arca. Deus abençoe. Amém.